Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um homem que recebeu uma missão que parecia impossível. Falar a verdade num tempo em que ninguém, mas ninguém mesmo, queria ouvir. Sabe, ele foi chamado de traidor, foi parar na prisão, foi totalmente rejeitado. Essa é a história de Jeremias, a voz que simplesmente não se calou. E essa história toda começa com uma pergunta que, de certa forma, todo mundo já encarou na vida. O que se faz quando é preciso dizer algo importante, mas já se sabe que ninguém vai gostar do que vai ouvir? A vida de Jeremias é basicamente uma aula intensa sobre o custo e a coragem de defender a verdade. Então, vamos começar do começo. Para entender a mensagem, primeiro a gente precisa entender quem era o mensageiro. Afinal, quem foi esse homem Jeremias? E que tipo de missão impossível ele recebeu, ainda bem jovem? Ok, só para a gente se situar. Quem era essa figura? Bem, Jeremias viveu lá no século 7 a.C., numa época de caos político total no reino de Judá. Pensa só, ele viu vários reis subindo ao poder e caindo logo depois. Mas o que mais chama atenção aqui é o apelido dele, o profeta Chorão. Guarda essa informação, porque a gente já vai entender o porquê desse nome. E aqui está o centro de tudo. A missão de Jeremias não foi uma escolha dele, foi uma convocação divina, como diz a passagem, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Imagina só ouvir isso ainda jovem. A vida inteira já tinha um propósito definido, um peso enorme colocado nos ombros. Então, com essa missão divina nas mãos, o que exatamente Jeremias precisava dizer? É aqui que a história fica bem tensa, porque ele foi encarregado de entregar umas verdades extremamente incômodas para uma nação inteira. O cenário era simplesmente explosivo. Judá tinha acabado de viver um período de esperança com as reformas do rei Josias. Mas olha, isso durou pouco. Os sucessores dele eram corruptos, fizeram alianças políticas desastrosas e, para piorar tudo, o poderoso Império Babilônico estava literalmente batendo na porta. A nação estava à beira do colapso. E é impressionante ver o alcance da mensagem dele. Jeremias não mirou num problema só. Ele apontou o dedo para a idolatria, para a corrupção de reis e sacerdotes, para a injustiça com os pobres e, talvez o mais chocante para a época, para uma fé de fachada. Uma fé que confiava nos rituais do templo, mas ignorava a justiça de verdade. Ele estava basicamente batendo de frente com todo o sistema. Como dá para imaginar, falar essas coisas todas não rendeu muitos amigos para ele. E é aqui que a gente entende de verdade o apelido de Profeta das Lágrimas. Ser fiel à sua mensagem teve um custo pessoal brutal. A reação foi imediata e violenta. O homem que estava tentando salvar a nação foi visto como o maior inimigo dela. Ele foi rejeitado pela própria família, ridicularizado em público, jogado em prisões. Pensa nisso. Ele foi chamado de traidor simplesmente por dizer a verdade sobre o perigo que se aproximava. E essa passagem, nossa, é de cortar o coração. Ela mostra de onde vinha o apelido. Ele não era um profeta frio que anunciava desgraça com prazer. Não, ele chorava porque sentia a dor do seu povo e, na fé dele, a dor do próprio Deus. As lágrimas dele não eram de fraqueza, mas de um amor profundo pela mesma nação que o rejeitava. Mas se a história de Jeremias fosse só sobre desgraça e sofrimento, provavelmente a gente não estaria falando dela hoje. No meio de toda essa escuridão, ele trouxe uma das mensagens de esperança mais revolucionárias de todas: a promessa de algo escrito no coração. Bem no meio de um povo que confiava em sacrifícios e rituais no templo, Jeremias anuncia algo quase impensável: uma nova aliança. A ideia era que no futuro, a conexão com Deus não seria mais sobre seguir regras por fora, mas sobre ter o coração transformado por dentro. A mudança aqui é monumental. Pensa na diferença de uma lei gravada em pedra, uma coisa fria, externa, para uma lei escrita no próprio coração, se tornando parte de quem a pessoa é. A espiritualidade ia deixar de ser sobre uma obediência forçada para se tornar um relacionamento genuíno. Então, quando a gente olha para essa jornada incrível de dor e esperança, o que dá para levar disso tudo? Vamos resumir aqui as lições mais poderosas da vida de Jeremias. O que fica é a imagem de um homem que foi fiel a um chamado dificílimo desde o começo, que teve a coragem de falar a verdade no meio da crise, que conseguiu equilibrar a mensagem dura do juízo com uma esperança muito profunda e, o mais importante, que nos deixou a promessa de uma fé que nasce de dentro para fora, a nova aliança. E a profecia de Jeremias deixa pra gente uma pergunta que, nossa, atravessa os séculos e chega até hoje.
No nosso mundo, com todos os desafios que a gente conhece, o que realmente significa ter uma convicção, uma lei escrita não num livro, mas no próprio coração? Fica aí a reflexão, né? Sobre o que guia de verdade as nossas ações quando ninguém está olhando.